foi? Como foi? Tinha alguma coisa aqui. Ó, posso, com licença. Página 82, questão 8, vou resolver. Certo, meus queridos? Agora aqueceu, agora me empolguei. Página 82, exercício 8. Um caminhão parte do quilômetro 30 de uma rodovia, leva o carga até o quilômetro 145 desta mesma estrada e volta em seguida para o quilômetro 65. Determine o deslocamento do caminhão neste percurso. E letra B, a distância percorrida pelo caminhão neste percurso. Legal. Ô galerinha, olha só. Eu tenho que te confessar que essa questão ela apresenta um erro físico conceitual. Mas não vamos chatear com o cara, né? Não tem problema. Mas só para a gente poder se preparar para situações um pouco mais cabreiras. Olha como é tortuosa a estrada onde o caminhãozinho passeava. Ele saiu do quilômetro 30, chegou ao quilômetro 145 para deixar carga. 145. E depois ele retorna até o quilômetro 65. Porque sim, é o quilômetro 65, tenho certeza. Quilômetro 65. Ele primeiro pergunta o deslocamento do caminhão. Me perdoem, deslocamento é uma grandeza vetorial. Depois ele pergunta a distância percorrida. Se ele me pedisse deslocamento vetorial, ele teria que me dar como é que é o formato da estrada. Porque deslocamento é o vetor que sai do ponto de partida e vai até o ponto de chegada em linha reta. É impossível calcular o deslocamento. Ele esqueceu de usar uma palavra. Deslocamento escalar ele pode pedir. Ele nem pode pedir o deslocamento. Porque ele não falou se era em linha reta. Ele falou estrada retilínea? Não, rodovia, duvido que essa rodovia seja retilínea. Mas tudo bem, entendeu? Eu estou te falando isso para tu ver, né? Se for uma questão discursiva de vestibular, pode até fazer um comentário sobre isso. Ah, a resposta é tal, mas se formos ser exigentes, tem um conceito físico errado. Pois, como não sabemos a trajetória, não podemos calcular o vetor de deslocamento, apenas o deslocamento escalar. Ou seja, posição final menos posição inicial. Posição final do caminhãozinho, 65. Posição inicial, 30. Deslocamento escalar, 35 quilômetros. Mas eu vou te confessar que para as pessoas essa informação no dia a dia não faz sentido. O caminhoneiro poder calcular os seus gastos, para a transportadora poder fazer os seus cálculos de quanto vai custar esse transporte, eu tenho que saber quanto o caminhão andou de verdade. E para tal, eu primeiro vou calcular o deslocamento até a posição 1, ou até a posição A, da posição 0 até a posição A, depois eu vou calcular o deslocamento do A até a posição B. E assim eu vou somar para descobrir a distância que ele andou. Deslocamento até a posição A. Posição final menos posição inicial. Deslocamento até a posição A. Vou chamar assim para ficar bonito. Delta D até a posição A. Posição A, 145. Posição 0, 30. Então eu descobri que ele percorreu 115 quilômetros na primeira trecho da viagem. Depois ele se deslocou da posição A até a posição B. Posição final menos posição inicial. Mas tu vê, ó, vai dar um valor negativo. Por quê? Porque ele retornou, né? 65 menos 145. O deslocamento dele escalar da posição A para a posição B foi menos 80 quilômetros. Obrigado. E como eu quero saber a distância que ele percorreu, eu vou somar esses valores em módulo. O quanto ele percorreu no primeiro momento, o quanto ele percorreu no segundo momento. Assim eu diria que a distância dele foi 115 mais o módulo de menos 80. Então ele percorreu 195
alunos, professor, eu não fiz com essa frescuragem toda tua aí, de delta DA, delta DAB. Não, frescura total, menino, não precisava. Poderia ter sido intuitivo, certo? Ele primeiro avançou 115 km, retornou 80 km e ao todo percorreu 195 km. Vamos que vamos. Claro, com prazer. Agora vai. Página 181. 181. Exercício 15. URGS. Trilegal estudar na URGS 2009. A sequência de pontos da figura abaixo marca as posições em intervalos de 1 segundo de um corredor de 100 metros rasos, desde a largada até a chegada. Jezebel. Então tinha lá os pontinhos lá no começo juntinhos e depois igualmente espaçados, ó. Já consegui perceber que no começo a velocidade estava aumentando, mas depois ela se manteve constante. E no finalzinho, ó, de 8 para 9 ali, já começa a diminuir um pouquinho as distâncias que ele percorre a cada 1 segundo. Aí ele falou e marcou, né? 0, 1, 2, 3, 4, até o 10 e 11 lá. Assinale o gráfico que melhor representa a evolução da velocidade instantânea do corredor. Todos os gráficos são velocidade versus tempo. Cara, como eu te disse, se a cada segundo que passa o cara anda uma mesma distância, eu tenho que considerar que ele está com velocidade constante. Se a cada segundo que passa aumenta a distância que ele percorre, eu tenho que considerar que a velocidade dele está aumentando. E se a cada segundo que passa diminui a distância que ele percorre, eu tenho que considerar que a velocidade está diminuindo. Então, ao olhar aqueles pontinhos, eu percebo que até uns 3 segundos a velocidade está aumentando. Porque a distância entre 3 e 4 e 4 e 5 já é a mesma no meu olho, pelo menos. Então eu diria que até 3 segundos a velocidade está aumentando. Porém, os gráficos sugerem que até 4. Eu vou perdoar o amigo. Eu estou sem régua aqui, mas no meu olho, eu te juro, a distância de 3 para 4 para mim já é a mesma que de 4 para 5, não sei se tu concorda. Então tu vê, a velocidade deveria crescer até o 3. Mas também meu olho não anda muito bom. O cara disse que até o 4, não vou brigar com ele por isso. Se é 100 metros rasos, partiu do zero. Se a velocidade estava aumentando, posso representar dessa maneira. Agora, do 4 até os 10 segundos, não, de 7 para 8, esse cara eu acho que já deu uma reduzida na velocidade. Tá vendo? De 6 para 7 um tamanho, de 7 para 8 eu enxergo a distância entre as bolinhas um pouquinho menor. Não sei se tu também enxerga isso. Então eu diria que até 7 ele estava com velocidade constante. De 7 para 8 começou a diminuir. Então mais ou menos no 7 ali, ó, eu vou começar a fazer a velocidade diminuir. Até os 11 segundos ainda não parou. Né? Então eu diria que é algo parecido com aquilo. Que gráfico sugere aquilo ali mais ou menos? Só o item C, né, que tem aumento de velocidade contínua, constante, e depois a velocidade diminui um pouco. Só a letra C demonstra isso. Então tu vê, o cara tem que entender por que a cada 1 segundo fotografando o sujeito, por que no começo a distância percorrida a cada segundo é menor, por que depois aumenta e se mantém constante, e por que depois diminui isso. Isso é o efeito da mudança da velocidade. Muito bem, muito obrigado. Vamos ver. Página 83, gostando de ver, gosto disso, o aluno que foi lá naquela questão pontual, que ele ficou incomodado. Página 83, questão 11, vou fazer ela toda, beleza? O sinal positivo associado à velocidade representa que o móvel está andando cada vez mais depressa. Não. Velocidade positiva quer dizer que está indo para frente, que é progressivo, não quer dizer que seja acelerado. Então a 1 é falsa. Velocidade positiva não é aceleração positiva. E mesmo assim, na aceleração positiva, eu não posso dizer que ele está cada vez mais rápido.
Porque se a velocidade era negativa, ele vai parar antes de começar a aumentar de velocidade. No movimento uniforme, a velocidade não pode variar de maneira nenhuma. Essa é uma sacanagem isso aqui. Olha só, vê se tu consegue classificar esse movimento que eu vou descrever agora na frente de vocês. Ó. Que movimento é esse? Circular, obrigado. Tu vê, nós não falamos muito da classificação quanto à trajetória, retilíneo, curvilíneo ou circular, como nesse caso. Movimento circular, classifica quanto à velocidade agora, por favor. Né? Eu não estou nem aumentando a cadência, nem diminuindo a cadência do caminhar. Estava caminhando sempre na mesma cadência, tudo bem? Então o valor da velocidade é sempre o mesmo. E quando isso acontece, a gente chama de movimento uniforme. Porém, velocidade é uma grandeza vetorial. E é o vetor velocidade. Tá vendo meu vetor velocidade? Ele não está apontando toda hora para um lugar diferente. Uma hora para a colega, agora para outra colega, agora para o colega. Ou seja, quando eu faço curva, o vetor velocidade muda? Muda. O vetor velocidade muda quando eu faço curva. Ou seja, movimento uniforme é aquele onde o módulo da velocidade não varia. Porque o MCU é o movimento circular uniforme. A velocidade é constante em módulo, mas ela muda direção e sentido. É ali que mora a pegadinha. Então, movimento uniforme, a velocidade não pode variar de maneira nenhuma. Pode variar em sentido e direção. Falso, pois pode variar em sentido e direção. Exemplo, MCU, movimento circular uniforme. Ótima pedida, aquele item ali é o perigoso mesmo. Ao movimento em que a velocidade apresenta sempre o mesmo módulo, damos o nome de uniforme. Agora ele foi honesto. Somente a 3, que era a letra C. Beleza, galerinha? Pois não. Muito obrigado, querido. Sim, vou na volta com o livro dela, pode ser? Valeu, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.